pessoal, tudo bem? Eu sou Michele Reginato, nutricionista, e quero dar as boas-vindas para vocês ao nosso curso Cozinhando com a Air Fryer. Esse curso será gratuito e nele teremos 3 receitas apresentadas aqui dentro do nosso grupo do WhatsApp. O objetivo desse curso é ajudar vocês a aprender a utilizar a Air Fryer. A Air Fryer é um aparelho que ajuda a ter uma alimentação mais saudável, porque a maioria das receitas que a gente utiliza nela não precisa uma grande quantidade de óleo, vai muito pouquinho, às vezes vai. Tem vezes que nem é necessário usar o óleo, mas a ideia é de fazer uma comida prática, rápida e saudável, que não seja tão elaborada. Eu uso diariamente a Air Fryer e as receitas que eu faço são bem tranquilas, bem fáceis. Por isso eu tive a ideia de criar o curso, então, para ajudar quem tem dificuldade em utilizar e para mostrar como é fácil ter uma alimentação saudável em casa. Mas antes de iniciarmos a primeira receita do curso, eu gostaria de pedir para vocês curtirem a minha página no Facebook, a página do consultório Michele M. Reginato Nutricionista, e a minha página do Instagram também. Também eu tenho um canal no YouTube, só darem uma procuradinha lá. Se vocês gostarem desse vídeo, dessa receita que vamos iniciar, deixem um comentário aqui dentro do nosso grupo do WhatsApp. Também quero falar com vocês que no final desse curso eu estarei disponibilizando uma apostila com várias receitas que podem ser feitas na Air Fryer. Dentro dessa apostila nós teremos receitas de bife com carnes, receitas com pães, como por exemplo pão de alho, a brusqueta, receita de pizza, receitas doces, entre várias outras receitas que tem lá. Esse é um livro muito legal, muito interessante, porque a maioria das receitas que tem nele, a maioria das pessoas não sabe fazer. E é muito fácil de fazer, principalmente usando a Air Fryer, a qual faz de uma forma mais saudável o preparo e de um jeito bem fácil e prático. Então, a primeira receita que eu queria mostrar para vocês é de biscoitos, de cookies de chocolate meio amargo. Essa receita, ela vai poucos ingredientes, é bem tranquila de fazer. Para iniciar ela, o ideal seria começar separando os ingredientes. Então, o primeiro ingrediente que a gente vai precisar seria o azeite de oliva, que eu separei aqui para vocês. Só um pouquinho que eu vou baixar no vídeo para vocês olharem. Então, a quantidade de azeite de oliva que a gente vai precisar é em torno aqui de uns 100 ml, um pouquinho menos que 100 ml. É o suficiente. Por exemplo, umas 3 colheres de sopa, eu acho que fecha a quantia. O segundo ingrediente é o açúcar mascavo. A gente vai precisar a quantidade de meia xícara de chá, essa de 200 ml de açúcar mascavo. Vamos precisar também de aveia em flocos, meia xícara de aveia em flocos, um ovo de galinha inteiro batido. Então, só quebrar o ovo na xícara, bater com um garfinho e deixar ele separadinho de lado. 1,5 xícara de farinha de trigo branca, fermento químico tranquilo, chocolate meio amargo picadinho, para rechear os cookies. No lugar desse chocolate amargo, podem ser utilizadas outras coisas para rechear. Aqui eu estou usando em torno de 45 gramas da meia barra de chocolate meio amargo. Mas você pode utilizar meia xícara de castanha de caju também, chocolate branco, uva passa
ou ameixa seca também fica bem legal. Então vamos começar a preparar os nossos cookies. Primeiro, a gente coloca o açúcar mascavo em uma vasilha. Separe uma vasilha, uma colher para mexer. Eu estou usando uma colher de madeira. Coloca todo o açúcar mascavo, adiciona a aveia, dá uma mexidinha e coloca o azeite de oliva, que pode ser colocado também no lugar a manteiga, na mesma quantidade. Mistura bem, mexendo bem em movimentos circulares devagar. Depois a gente adiciona nessa mistura o ovo de galinha batido, incorporando devagar na massa do biscoito. Vai colocando aos poucos, mexendo sempre, em movimento circular. Vai colocar todo o ovo. Feito isso, adicionando os ovos, a gente vai adicionar agora a farinha de trigo branca. Coloca aos poucos, mexendo sempre. E aí você vai conferindo se a massa vai ficando na textura adequada, ideal para o nosso cookie. Ela não pode ser uma massa mole, mas também não pode ser muito dura. Vai colocando o restante da outra meia xícara de farinha de trigo até atingir o ponto, que eu já vou mostrar para vocês. Não vai ser necessário utilizar toda a outra metade da xícara de farinha de trigo. Então, praticamente uma xícara e um pouquinho menos de meia é a quantidade que foi necessária aqui. A massa vai ficar um pouquinho mais dura, então, para a gente poder modelar os cookies agora, com o restante da farinha da xícara, a gente pode... deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente pode passar um pouquinho de água na mão, é uma opção melhor do que colocar a farinha na mão para poder moldar e não grudar nas mãos. A gente vai usar uma colher de sopa para moldar os cookies, mas se ela for utilizada seca, gruda. Então, o ideal é molhar a colher de sopa na água. Aqui eu tenho uma vasilha com água. Molho ela, descolo a massa aqui da colher de madeira. Feito isso, eu vou molhar as minhas mãos com um pouquinho de água. Pra quê? Pra não grudar os cookies na mão. E molho a colher aqui. Então, eu vou pegar agora a colher de sopa, vou encher metade dela, meia colher de sopa. Vou transferir para as minhas mãos e vou bolhar, fazendo uma bolinha. Feita a nossa bolinha, agora a gente vai colocar o recheio interno, que é o chocolate amargo. Então, eu coloco aqui no prato a bolinha, vou pegar um quadradinho de chocolate meio amargo e vou quebrar ao meio. Feito isto, eu vou pegar a bolinha que eu fiz e vou colocar dentro o chocolate meio amargo e boleio novamente. Feita a bolinha, eu vou colocar num pratinho.
Aí, molho a mão novamente e continuo o processo até fazer todas as bolinhas. Sempre molhando as mãos e boleando com a colher de sopa. Então, meia colher de sopa, faz a bolinha, pega meio quadradinho de chocolate meio amargo, ou o recheio que você escolher, coloca no meio da massa, fecha e boleia novamente. E vai colocando no prato. Sempre lembre de molhar novamente a mão, porque a cada biscoito que você faz, a massa tem a tendência de começar a colar na mão. Então, novamente, pega meia colher de sopa da mistura, não esquecendo de molhar também a colher toda vez. Depois de boleada, adiciona meio chocolate amargo. Coloca dentro, boleia novamente. E vai fazendo assim até terminar toda a mistura. Então, depois de boleados os nossos bolinhos, os nossos cookies, e colocados no pratinho, a gente vai colocar essa mistura modelada na geladeira. O ideal seria na geladeira por 1 hora, mas se você quer acelerar o processo, dá para colocar por 15 minutos no congelador. Para que a gente vai fazer isso? Para a massa ficar mais firme e o biscoito não desmoldar quando a gente for colocar na air fryer. Então agora eu vou colocar no congelador por 15 minutinhos. Então, pessoal, enquanto vocês aguardam passar os 15 minutos dos nossos cookies no congelador, eu vou mostrar para vocês a nossa air fryer. A air fryer tem várias marcas de fritadeiras sem óleo. Essa minha, o timer dela que controla a temperatura fica aqui em cima. Então, eu tenho a temperatura na minha de 80 até 200 graus, primeiro botão em cima. Segunda opção que ela me dá é quantos minutos eu quero colocar a preparação. Então, eu tenho na minha de 0 a 30 minutos para colocar uma preparação. Quando eu programar um tempo nela, por exemplo, 5 minutos, ela vai controlando até se desligar totalmente sozinha. Eu não preciso vir aqui e desligar ela. Outra coisa que ela tem também aqui seriam 2 luzes. Uma que indica que ela está ligada, a primeira, e a segunda que indica quando o aparelho atingiu a temperatura ideal. Por exemplo, se eu registrei que eu quero 200 graus, quando atingir 200 graus, ela vai me avisar. Mas você não precisa controlar. Por exemplo, se tu escolher uma temperatura menor, tipo 160, 180 graus, quando atingir, automaticamente ela se desliga para manter a temperatura sempre no 180, para não chegar até o 200, se a temperatura escolhida foi 180 graus. A questão da limpeza dela, o ideal seria a parte externa, só utilizar uma esponjinha, o lado amarelo, com um detergente, depois passar um paninho. Por dentro, a higienização dela está toda explicadinha de forma detalhada na nossa apostila, no nosso livro, o e-book. Se você quiser adquirir, lá você vai encontrar várias receitas muito interessantes e deliciosas, que você pode utilizar tanto no almoço, no jantar, no lanche ou no café da manhã. São opções nutricionalmente equilibradas e saudáveis, que sim vão favorecer também ao aumento da sua imunidade. Mas, voltando à nossa air fryer, a limpeza total dela, externo e interno, eu detalhei na nossa apostila, que você pode adquirir depois que eu vou colocar o link para a aquisição dela no nosso grupo. Agora, além da questão da limpeza, uma coisa que é muito importante salientar, não coloquem capa na air fryer. Por exemplo, é colocar nas bombonas de água uma capa de crochê por cima. A air fryer ela tem que sempre estar livre, não coloque nenhum objeto sobre ela.
A saída de ventilação dela aqui atrás também, ela não pode ficar obstruída. Aqui atrás, ó, gradezinha. Sempre tem que ficar livre. Na hora que tu for higienizar ela deve estar fria já. Não limpe ela com ela quente ou ligada. Sempre desligue da tomada, por ela ser um aparelho elétrico. Se tiver algum problema na condução dos cabos, tu pode levar um choque colocando alguma coisa molhada aqui. Então o ideal é tirar ela da tomada e esperar ela esfriar para depois fazer a higienização dela. Então agora, enquanto você aguarda os 15 minutinhos passarem, depois dessa explicação, você pode dar uma higienizada nos utensílios que você utilizou para preparar as receitas. As xícaras, as tigelas. Depois voltaremos com a continuação da receita. Então, tá faltando pouco tempo agora para fechar os 15 minutos de congelador. Agora, então, nós vamos colocar a nossa air fryer, programar ela para ter um pré-aquecimento. Esse pré-aquecimento ele é importante para que os cookies não grudem na cesta da air fryer. Mesmo que a cesta contenha um revestimento antiaderente, o ideal sempre é pré-aquecer. Outra coisa que eu vou fazer para ter certeza de que os cookies não irão grudar é pincelar azeite de oliva no fundo da cesta. Para ter certeza de que eles não irão grudar no revestimento da cesta. A cesta da air fryer, ela tem vários furinhos. E nesses furinhos a massa pode descer e grudar. Mas se você tiver pré-aquecido a air fryer e colocado o azeite de oliva, a tendência a descer nos furinhos é menor. E se você tiver colocado a massa no congelador é menos ainda, porque ela fica mais firme. E isso faz com que ela não deslize para o fundo da air fryer. Então, untada a cestinha, vamos programar aqui na temperatura a 200 graus, o tempo em 5 minutos. Apenas girar o botão ao número 5. Feito isso, acendeu as duas luzinhas, a do aquecimento verde e a que indica que o aparelho está ligado, luzinha vermelha. Agora é só aguardar os 5 minutinhos. Voltamos, pessoal. Então, a nossa air fryer assim desligou. Então, o que a gente vai fazer agora? Os bolinhos retirados do congelador. Vocês podem perceber que eles já estão com uma consistência bem mais firme. O que a gente vai fazer agora é abrir a air fryer, modelar novamente os cookies e colocá-los 6 unidades dentro da air fryer, de forma espalhada, que um não grude no outro. Deixa um espacinho entre um e outro, boleia e coloca na air fryer. Retira do pratinho, pode retirar se quiser com a ajuda de uma colher no prato, boleia novamente e põe na air fryer. Retirado, boleio. Até agora eu coloquei 6, mas cabe mais. Como eu fiz os tamanhos menores, então vamos colocar mais. Depois eu digo pra vocês o total quanto deu pra colocar nela. Primeiro eu coloco nas laterais da cesta, depois eu coloco no centro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9 cookies. Então, eu coloquei aqui na cesta da air fryer pré-aquecida 9 cookies espaçados, um longinho de outro. Agora a gente coloca a cesta novamente na air fryer, programa timer para 200 graus, 6 minutinhos. Então, ajustei aqui os 6 minutinhos e agora é só aguardar. Então, no total, a nossa massa, a mistura rendeu 9 cookies que estão aqui dentro e mais 5 que estão aqui fora.
Então, no total, a gente teve um rendimento de 14 cookies, porcionando na porção de meia colher de sopa, só a metade dela, para bolear. Agora a gente só aguarda os 6 minutinhos passar e depois a gente retira os cookies da air fryer. Passados então os 6 minutinhos, os nossos cookies estão prontos. Vamos tirá-los da air fryer. E aí, com o auxílio de uma colher, você retira um por vez e coloca num pratinho para esfriar. Bem fácil, bem simples. Olha como ficou. Então agora eu vou retirar os nossos moldes aqui. Alguns grudam um pouco mais, outros não. E eu vou preparar a nossa cesta para os próximos cookies. No total, o medimento foi 14 cookies, então eu tenho que preparar a cesta para a próxima fornada. Então, os últimos cookies, novamente, vou molhar um pouco a minha mão, porque esses já ficaram um pouquinho quentes enquanto eu guardava. Modelo novamente, coloca na air fryer, lembrando sempre de colocar a mistura inicialmente pelas laterais da cesta, pelas bordas da cesta, deixando um espaço entre um e outro. O último, o nosso rendimento. Agora, eu coloco mais 6 minutinhos. Giramos o timer para 6 minutos, a temperatura já estava registrada a 200 graus. Enquanto a gente aguarda, eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Como é que ficaram. Olha só que delícia que ficaram os nossos cookies feitos na air fryer. Na hora de comer eles, o ideal é esperar que eles se esfriem. Não consuma eles quentes, eles precisam esfriar antes de iniciar o consumo. Essa é apenas uma das receitas que a gente tem na nossa apostila Cozinhando com Air Fryer. Essa receita vocês tiveram acesso gratuito aqui no vídeo. Ela também está disponível na nossa apostila. Junto nessa apostila, a gente tem várias outras receitas, são mais de 10 receitas para fazer na Air Fryer. Todas elas são opções saudáveis para você incluir no seu dia a dia. Enquanto a Air Fryer termina de cozinhar os últimos cookies, eu vou conversando com vocês. Então, para vocês terem acesso às outras receitas que a gente tem na apostila, é muito simples. Basta clicar no link que eu vou divulgar aqui dentro do grupo do WhatsApp. Clicando nesse link, você vai ser direcionado para fazer o pagamento da apostila e depois você tem acesso a ela de forma online, em forma de PDF. Bem fácil, só clicar e ela já abre no celular ou no computador. Depois você pode imprimir se quiser. Todas as receitas são como essa, tem umas bem mais fáceis do que essa. Uma quantidade controlada de açúcar, uma quantidade controlada de óleo também, muito pouco, controle no sal, tudo certinho. Ideal para pessoas que querem manter a saúde, mas que não abrem mão de ter um bom sentir o paladar das comidas, né? Ter um bom sabor. Essa é a primeira das receitas, aqui no grupo, no curso gratuito. Teremos mais duas que acontecerão daqui a alguns dias. Eu vou divulgar aqui no grupo para vocês se manterem sempre atualizados. Mas eu peço para vocês que curtam a minha página no Facebook, me sigam no Instagram e também curtam o meu canal no YouTube. Já tem alguns vídeos lá
Mas nos vídeos do YouTube eu falo mais sobre os benefícios, a parte da nutrição para a saúde de alguns alimentos. Nesse biscoito, por exemplo, a gente tem duas coisas que ajudam na imunidade: o chocolate amargo, por ter o cacau, que é um antioxidante, e a aveia, que tem selênio, e tem também nas castanhas. Esses são nutrientes essenciais para aumentar a imunidade. Outra coisa interessante que a gente tem aqui é um pouquinho de fibra por causa da aveia. Se for consumido um pouquinho normal, feito só com farinha branca, a quantidade de aveia com certeza vai ser inferior a esse. Um outro benefício que a gente tem também aqui no chocolate meio amargo é que o cacau tem estudos comprovando benefícios para a saúde cardiovascular, para a proteção das doenças cardíacas. E o indicado de consumo de cacau, de chocolate, é não passar de 3 quadradinhos por dia, para ter esses benefícios. Se você tem interesse em conhecer as demais receitas, clique no link e conheça a nossa apostila. Agora vamos aguardar a airfryer terminar e depois eu vou retirar os últimos cookies aqui. Aí eu vou abrir para vocês, para verem como é que ficou, como é que ficaram os cookies. Enquanto esses vão esfriando, os próximos vão ficar prontos. Os últimos cookies então ficaram prontos. Eu vou tirar eles aqui da airfryer, sempre lembrando de retirar com cuidado. Pega uma colher, se tiver algum que grudou um pouquinho, vá devagarinho pelas laterais do cookie, removendo. Não vá com pressa porque podem rachar. Retire um a um e coloque no pratinho. Lembra que para consumir eles precisam estar frios. Olha só, todos os nossos cookies prontos. Eu vou abrir um para vocês verem como que fica o meio dele. Olha só que espetáculo que fica esses cookies. Muito bom. Principalmente para quem adora chocolate. Essa receita é muito boa e é saudável. Para adultos, para crianças, para todo mundo. Então, agora, se vocês gostaram dessa receita, eu peço que coloquem nos comentários aqui no nosso grupo do WhatsApp, se tem alguma sugestão. E é isso aí. Por hoje, essa foi a nossa receita. Até a próxima. Até a próxima receita, então. E aproveitem esses cookies maravilhosos.